Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o Dr. Fábio Macedo. Ele vai esclarecer assuntos importantes para você que está em casa, tratando de um tema que muita gente não fala aqui e acolá, mas é sobre saúde reprodutiva, né? Um tema geral de hoje que vamos abordar aqui sobre as várias formas, né? Você está com problema, não consegue engravidar, por que não está conseguindo? Quais são as dificuldades? Quais são as chances de você conseguir resolver a sua situação? Então essas e várias outras questões vamos abordar hoje, porque hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de falar e de cuidar da sua saúde. Nesta Sexta da Saúde, então, com o doutor Fábio Macedo, daqui a pouquinho no nosso programa Boa Tarde, Cidadão, ao vivo e com a sua participação aqui na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E eu lembro a você que está nos acompanhando, né, a reflexão que a gente sempre faz, né, pensando nessa situação que observamos em relação à nossa economia, né, economia brasileira, economia do Rio Grande do Norte. Muito do que acontece com a nossa economia tem a ver também com a questão até psicológica da parte do comportamento de cada um, que nós observamos quando tantas notícias são divulgadas diante do quadro de dificuldade que passa a nossa economia brasileira. Você tem aquelas pessoas e várias áreas diferenciadas que até poderiam e teriam a condição de fazer certos investimentos e ampliar as suas atividades. Mas essas pessoas acabam se retraindo diante de tanta notícia ruim, de tanta notícia negativa e diante do caos, da situação difícil que anda a nossa economia brasileira. Isso acaba por gerar um outro problema, que é agravar a própria situação que nós já vivemos. Na hora que você tem condição de investir, de apostar, de crescer, de expandir e você retrai por medo do que pode vir, do que pode acontecer, aí você faz com que a roda da economia ou pare ou gire mais devagar e aí toda uma cadeia acaba sendo prejudicada e atinge, sem dúvida, a cada um de nós. É uma reflexão que nós fazemos aqui. Se você acredita no seu projeto, na sua ideia, por que não investir? Por que não fazer acontecer? Esta é justamente a receita de muitos que acabam crescendo na crise. Quando todo mundo dá marcha ré, com medo, mesmo podendo avançar, tem aqueles que enxergam adiante e avançam nesses momentos de crise. Será que é o seu caso? Fica aqui esta reflexão. Eu mando um abraço ao nosso querido telespectador Souza, né, do nosso querido América. Sempre, vez ou outra, ele assume aí a parte técnica do nosso América. Esteve aqui com nossos amigos dos Donos da Bola e registrou aqui que é nosso telespectador do programa Boa Tarde, Cidadão. Quero agradecer, Souza, fez grandes elogios aqui ao nosso programa, obrigado, né? E continue sempre ligado conosco, você e a turma toda do Mecão também que nos assiste aqui no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Antes do intervalo, eu quero lembrar a você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família e também aos funcionários da sua empresa com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e variam de acordo com o tamanho da sua família e também de acordo com a quantidade de funcionários da sua empresa. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos nesta sexta-feira, que é dia de falar sobre a sua saúde, com o Dr. Fábio Macedo, que é médico e vai tratar conosco de vários assuntos ligados à saúde reprodutiva das mulheres. O que é que dificulta a você conseguir ter filhos, né? Quais são os problemas que acontecem? Como é possível fazer para sair dessa situação? É um caso de cirurgia? É alguma medicação? Então, daqui a pouquinho, você vai ter acesso a todas essas informações no nosso Boa Tarde, Cidadão. Até já! O Sebrae apresenta o Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Um serviço para ajudar você a reduzir o consumo e a conta de luz da sua empresa. Você economiza, evita o repasse do aumento para os seus clientes e ainda mostra como se usa a energia de forma racional. Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Sua energia faz a diferença. Inscreva-se já no Sebrae. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar.
É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, né? Vamos conversar no nosso programa de hoje com o Dr. Fábio Macedo, que é médico, atua nesta área de saúde reprodutiva e vai esclarecer e trazer informações importantes para os nossos telespectadores. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Boa tarde, muito obrigado, Robson. Prazer estar aqui com vocês. Esperamos poder esclarecer alguns detalhes que possam ser úteis para a nossa população e a sua grande audiência. Muito bem. E você que está em casa nos acompanhando, tem alguma dúvida nessa área sobre saúde reprodutiva? Sobre por que você está tentando engravidar e não está conseguindo? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas gerados? Como sair disso tudo? Manda a sua pergunta, sugestão ou comentário através do 9982-7916. Pode ser mensagem de texto ou WhatsApp. Não vale telefonar, é só mensagem de texto ou WhatsApp. Doutor Fábio, vamos falar inicialmente explicando para o nosso telespectador qual é a sua especialidade como médico. Na verdade, a formação de um médico especialista em reprodução humana, inicialmente ele forma-se em medicina, faz a residência médica em ginecologia e obstetrícia, muito frequentemente. Em seguida, busca especialização numa área específica para tratamento de casais, para o tratamento de casais que têm dificuldade de engravidar. Já adiantando, é uma população mundial aproximada em torno de 15% a 20% da população mundial, e em Natal e no Rio Grande do Norte não é diferente, que apresenta algum grau. Isso tem geralmente esse índice em torno de 15% dos casais, né, da mulher que não consegue engravidar. Isso geralmente é comum em várias partes do mundo, ou tem países que têm mais dificuldade do que outros? Olha, o que acontece é assim, uma coisa que tem que estar bem definido, a infertilidade é do casal. Então, interessante, porque quando você pensa em infertilidade, geralmente se pensa na mulher, não é? Tanto que às vezes a gente direciona a entrevista pensando que é mais a saúde reprodutiva da mulher, mas o homem também tem algumas complicações algumas vezes. Exato. Na verdade, acho que isso é um pouco de uma visão um tanto quanto machista, porque quase metade dos casos de infertilidade é de característica masculina, a outra metade de característica feminina. E um grupo em comum, em torno de 20%, apresenta uma característica tanto masculina quanto feminina, ou seja, um fato comum ao homem e à mulher. Doutor Fábio, vamos começar pelos homens agora, já que talvez seja a maior curiosidade, né? Porque muita gente, quando pensa em saúde reprodutiva, quem reproduz, na verdade, quem gera o filho é a mulher. Então, se imagina que o problema geralmente está relacionado à mulher, mas você falou que geralmente é 50%, 50%. Aproximadamente. O que é que acontece com os homens que gera, da parte deles, a dificuldade de gerar filhos? Olha, o que tem sido acompanhado ao longo dos anos, que a gente vem acompanhando na reprodução humana, é uma piora progressiva na característica do sêmen. Então, hoje, a característica do sêmen, no acompanhamento desde a década de 60, vem demonstrando uma piora, uma diminuição na quantidade ou na motilidade. Porque o espermatozoide, Robson, ele precisa ter uma boa forma, ele tem que ser bem arrumado, como tem que ser um atleta. Tem que ser um atleta, tem que caminhar bem e tal, porque senão ele não consegue chegar até o seu objetivo. Qual é o objetivo do espermatozoide fisiologicamente? Chegar ao final da trompa. Parece curto, mas do ponto de vista, quando a gente analisa do ponto de vista microscópico, exatamente, né? É uma distância gigantesca. E, aliás, essa distância é que faz o espermatozoide se transformar num espermatozoide com capacidade de se fecundar, ou seja, essa dificuldade que a natureza cria
é uma dificuldade necessária para que o espermatozoide ele se ative Já é para poder já é a fecundar. seleção natural das espécies, né? Nem todos vão conseguir chegar. Não tenha dúvida. Na verdade, numa população de milhões de espermatozoides que são depositados na vagina, um pequeno grupo vai chegar até a trompa. Agora, este grupo que chegou, vamos dizer, são, pela própria natureza, selecionados e caracterizam como espermatozoide de excelente qualidade. Agora, qual que vai penetrar? Ele é bom, talvez tão bom quanto os outros, mas a gente poderia fazer uma analogia com o futebol. Ele está no lugar certo, na hora certa, a bola sobrou e ele entrou no óvulo. Então, mais ou menos assim, o espermatozoide, ele é bom, ele tem boa qualidade, chegou até o local. Isso tudo, como você bem disse, já gerou um processo de seleção, diminuindo as possibilidades de doenças, de malformações, etc. Então, a qualidade do sêmen do homem tem diminuído nessa qualidade, digamos assim, nessa força, né, de conseguir chegar até o óvulo, como você explicou agora. O que é que tem provocado essa baixa qualidade, essa diminuição na qualidade do espermatozoide dos homens? Olha, não existe assim uma definição concreta de fatores. Eu imagino, agora é um pensamento próprio, acho que pode ter a ver com o estresse que o ser humano atualmente está mais envolvido, pode haver com os alimentos. Nós comemos, com todo respeito, nós não sabemos o que nos alimentamos. Um alimento pode ser aparentemente saudável, aliás, dizem até que quanto mais bonito, mais o risco de agrotóxicos, de substâncias nocivas. Então, nós, na verdade, Robson, não temos uma noção exata do que comemos. E também tem uma preocupação também com essas novas tecnologias que estão sendo incorporadas ao nosso redor, torres de celulares, vários objetos eletrônicos que estão sempre em contato conosco. Eu lhe confesso que tenho uma certa preocupação se isso não possa estar também colaborando com algumas atividades, algumas dificuldades, tanto no fator masculino quanto no fator feminino. E tem uma pergunta interessante sobre isso, você falou questões tecnológicas, a pergunta aqui é do João Vitor, que está nos acompanhando no Tirol. Ele diz que costuma, às vezes quando está dirigindo, coloca o celular na perna. Ele pergunta se essas irradiações do celular podem provocar problemas para, no futuro, uma reprodução. Olha, eu acredito, João Vitor, que essas tecnologias elas têm que ser avaliadas de tempos em tempos e eu tenho certa preocupação. Eu, por exemplo, recomendo que não use celulares próximos ao testículo, porque eu tenho uma preocupação se isso possa trazer algum prejuízo para o futuro. Quem está lhe mandando um abraço aqui é a TT Bezerra, irmã da senadora Fátima Bezerra, dizendo que o doutor Fábio é um ser abençoado por Deus. Diga-lhe que manda um abraço. E o RN é grato por ter um profissional tão competente e humano. Muito obrigado, registro muito obrigado, Terezinha. Um forte abraço e se cuide, viu? Tamo junto. Também aqui, deixa eu ver, parabéns pelo programa. Não tem profissional melhor para você entrevistar. Fazem 8 dias que fiz uma cirurgia com ele e estou ótima. É um homem de Deus. Aqui é Leonor do Alecrim, lhe mandando um abraço também. Leonor, muito obrigado. Você vê a qualificação da sua audiência extremamente bacana, viu? Um abraço. E uma pergunta aqui do Evandro da Cidade Verde, faz uma pergunta para o Dr. Fábio Macedo. O glúten dificulta a fertilidade? Perdão, aqui a pergunta do Elvis de Nova Parnamirim. Olha, Elvis, eu não tenho conhecimento da interligação entre o glúten e a infertilidade, né? Então, essa pergunta eu não vou poder lhe responder, não sei se tem alguma interação. Até os meus conhecimentos não tenho nenhuma referência que o glúten possa trazer algum prejuízo à fertilidade, nem masculina nem feminina. E aí, como a gente está esclarecendo para você, telespectador, né, quando se imagina na infertilidade, nas dificuldades de se gerar filhos, né, muitas vezes se pensa só na mulher, mas tem também o lado do homem, das dificuldades. E aí, perguntas de homens aqui também sobre essas preocupações, né? Meu nome é Judson, sou contador, moro em Neópolis, Natal. Gostaria de saber se o tratamento capilar com finasterida para o cabelo, para o crescimento do cabelo, atrapalha na diminuição do libido e também se prejudica os espermatozoides. Olha, os estudos com a finasterida não demonstrou uma queda de fertilidade. Agora, é sempre bom a prudência e sempre um bom acompanhamento. E lembrar que o fato de ter cabelo ou não ter cabelo pode ser uma característica de uma pessoa, mas talvez não seja tão mais importante do que a fertilidade. Então, qualquer coisa, se tiver uma dúvida, uma preocupação, é procurar o médico e ver se realmente a indicação está precisa. Até o momento, segundo bula de fabricante, finasterida
não tem envolvimento com a fertilidade. A questão da libido também, aparentemente, não, mas é preferível sempre avaliar cada caso individualmente. Eu não tenho problema com queda de cabelo, nem eu, nem o meu querido entrevistador. Eu que eu diga, né? Aqui eu que eu diga que eu não tenho problema com esse assunto. Nós dois, né? É verdade, nós dois. Mas temos mais pergunta aqui do Pedro Paulo, que está nos acompanhando em Ponta Negra. O Pedro Paulo gostaria de saber, do doutor Fábio Macedo, né, quais são os cuidados que nós devemos ter para manter sempre uma boa saúde reprodutiva, no caso dos homens. Olha, fantástica a pergunta. Eu prefiro não falar apenas homens, mas do casal. O cuidado começa na educação sexual. Evitar a promiscuidade, múltiplos parceiros ou parceiras, e principalmente aprendi na minha vida e na vida como professor ensinando na faculdade, sempre ensino aos meus alunos um novo parceiro, novos prazeres, mas também novos riscos. Novos riscos. Novos riscos. Então, sempre prudência. Se vai para uma nova relação, fazer uma relação com responsabilidade. Cada um fazer seus exames preventivos, fazer avaliação de doenças sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis e outras doenças, né? E uma das coisas mais importantes que eu acredito como prevenção reprodutiva, Robson, tem a ver com a procura, a busca da gravidez no tempo mais oportuno, evitar tentar a gravidez em idades mais avançadas, né? Então, que idade você diz assim, olha, 35 e diante já é um sinal de alerta, então deve-se buscar uma gravidez em tese até os 30 anos, é claro que 32 é uma idade ótima ainda, tal, mas ficar sempre com atenção, porque muitas vezes adia, busca o seu envolvimento profissional, satisfação, mestrado, doutorado e deixa para procriar mais tardiamente. O que pode acontecer? Um problema que não tinha conhecimento, porque ainda a parte reprodutiva não estava testada, passa a ter alguns riscos. Então, você vai ter um tempo mais curto para resolver. E, naturalmente, quanto mais tarde se procura um especialista em reprodução humana, maior a possibilidade de técnicas mais avançadas, de dispêndios, de custos, etc. E do risco, Robson, de não conseguir. Porque a medicina reprodutiva ela não é milagrosa, ela trabalha em harmonia com a fisiologia, mas a gente não consegue retroceder, por exemplo, a cronologia, a idade da mulher, principalmente, a mulher ela tem uma percepção na idade de maior risco do que o homem. Então é bom essa atenção que os casais têm que ser. Essa é uma mensagem que o seu programa pode deixar bem registrado. Estamos conversando com o Dr. Fábio Macedo, especialista na saúde reprodutiva, né? Assunto importante para homens e mulheres. Várias perguntas chegando de telespectadores e vamos continuar a fazê-las logo após o intervalo. Mas antes, um abraço aqui do João Maria, ex-aluno do Salesiano dos Velhos Tempos de Escola. Mandando um abraço aqui. Obrigado. Obrigado pela sua audiência. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho tem várias perguntas de mulheres e de homens também sobre a saúde reprodutiva. Até já. O Sebrae apresenta o Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Um serviço para ajudar você a reduzir o consumo e a conta de luz da sua empresa. Você economiza, evita o repasse do aumento para os seus clientes e ainda mostra como se usa a energia de forma racional. Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Sua energia faz a diferença. Inscreva-se já no Sebrae. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos nessa sexta-feira da saúde, no Boa Tarde Cidadão, conversando com o Dr. Fábio Macedo, especialista nesta área de reprodução humana. Você que está em casa nos acompanhando,
quer tirar alguma dúvida sobre as dificuldades, né, para engravidar, para gerar filhos, da parte do homem ou da parte da mulher, através do 9982-7916, você manda a sua pergunta pelo WhatsApp ou mesmo por mensagem de texto e tira a dúvida ao vivo conosco no Boa Tarde, Cidadão. Agora, eu vou falar um pouquinho, doutor Fábio, em relação ao lado das mulheres, né? Quais são as principais dificuldades da parte da mulher em relação à saúde reprodutiva? A mulher normalmente ela tem algumas situações particulares. Por exemplo, boa parte dos quadros de infertilidade estão associados com distúrbio de ovulação e o mais conhecido de todos é a síndrome de ovários micropolicísticos ou apenas síndrome dos ovários policísticos. Existem algumas doenças também adquiridas, como as doenças sexualmente transmissíveis e as doenças inflamatórias pélvicas causadas por duas bactérias, a ligada à gonorreia e a ligada à clamídia trachomatis. Então, essas podem levar a danos bem agressivos, principalmente nas tubas, nas trompas uterinas, né? E existe uma doença que está, vamos dizer, muito evidente, que é a endometriose, que é uma doença bem caracterizada, onde o endométrio da mulher, que é o local onde reveste o útero, ele se implanta em um outro local. E aí gera um quadro inflamatório regional que dificulta muitas vezes o quadro de infertilidade. Então, basicamente, esses são os principais elementos envolvidos com a infertilidade de causa feminina. Pergunta aqui da Tânia de Lagoa Nova. Ela gostaria de saber detalhes sobre o que é o HPV e se prejudica a fertilidade da mulher. Olha, o HPV é um vírus, é o papilomavírus humano, que está mais relacionado ao câncer de colo do útero, à displasia, né, que a gente chama NIC1, NIC2 e NIC3, e não há uma inter-relação entre o HPV e a infertilidade. Pergunta de mais telespectadora aqui que está nos acompanhando no Tirol. A pergunta aqui da Marília. Ela gostaria de saber, acho que é porque você explicou há pouco tempo sobre a idade de ter filhos mais adequada, mas ela disse, tive um filho mais nova, hoje estou com 38 anos. Haverá mais dificuldade para que eu tenha um segundo filho? Não posso afirmar, Marília, porque assim você vai ter que testar a sua fertilidade. Mas do ponto de vista estatístico, o avanço da idade pode gerar uma dificuldade a mais nos aspectos reprodutivos femininos. Então, a dificuldade é mais para o primeiro filho ou do segundo filho em diante a dificuldade diminui? Não, assim, veja bem, para o primeiro filho é crítico, para o segundo filho talvez não seja tão crítico, tá? Mas a gente nunca pode definir a fertilidade de algo que vai acontecer, ou seja, algo futuro. O que a gente deve recomendar a você, Marília, e a todos os telespectadores, é que procurar engravidar no seu período mais adequado, com mais juventude. Isso vai lhe dar maior perspectiva, melhores chances, além de diminuir o risco das doenças cromossomiais para o seu bebê. Então, são todas situações que devem vamos deixar você atenta, dentro de uma condição que lhe permita tentar engravidar numa faixa de idade menor do que 38 anos, é o ideal. Isso não significa dizer, Robson, que nós não vamos tratar e dar todo apoio a quem quer engravidar um pouquinho mais tarde, é óbvio. Aliás, boa parte, talvez 30%, 40% da população que me procura tem mais de 35 anos de idade. Pergunta do João Moura, que está nos acompanhando no Panatês, na Zona Norte de Natal. Ele gostaria de saber, do doutor Fábio Macedo, quais são os tipos de tratamento para o homem nos casos de dificuldade de conseguir gerar filhos. Olha, quando você tem uma queda no nível de espermatozoides ou na sua mobilidade, não existem terapias a não ser substitutivas. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tem uma carência de vitamina, ou você tem uma desnutrição grave, ou um alcoolismo, ou uso de drogas ilícitas que está mudando um pouco a sua rotina, ou uso de anabolizantes, né? Seja por prescrição médica, a testosterona, ou seja por não prescrição médica, isso tudo pode levar a algumas alterações. A galera das academias aí, fisiculturistas, se quer ficar bombado, sarado demais, pode acabar prejudicando a sua saúde reprodutiva. Não apenas reprodutiva, também o câncer hepático está associado, né? Câncer do fígado, câncer do fígado está associado também ao uso. Então, essas medicações têm que ser prescritas por ordem médica, bem acompanhadas, entendeu, Robson, para evitar danos futuros. Então, imagine, está usando uma medicação por ordem médica ou não, e tem um nível de espermatozoide diminuído, o que fazer? Suspende a medicação, obviamente, e reobserva. O ciclo de espermatozoide dura em torno de 90 dias. Então, qualquer avaliação de um ciclo para outro precisa desse prazo mínimo de observação, não é? Agora, do ponto de vista de tratamento para uma situação que já foi definida, não existe. O que existe é tratamento reprodutivo no sentido de técnicas de reprodução assistida, que aí entrariam
as técnicas de inseminação e de fertilização in vitro, por exemplo. Pergunta aqui da Emília de Lagoa Nova. Ela gostaria de saber se o homem com varicocele tem dificuldade para engravidar uma mulher, né? A Emília Azevedo faz essa pergunta. Emília, é uma ótima pergunta. Na verdade, a varicocele aumenta a temperatura no testículo e isso, obviamente, pode gerar uma perda de fertilidade, tá? Existem correções cirúrgicas para tanto, em situações específicas nós vamos recomendar, mas não esquecer que muitas vezes a cirurgia corrige a varicocele, mas o dano que foi gerado é irreversível. E aí sim precisa buscar um centro de reprodução humana para poder melhorar a qualidade do espermatozoide e colocá-lo diretamente, por exemplo, dentro do útero, que seria a técnica de inseminação intrauterina. Ok? Então, essa situação ela ocorre, o dano pode ocorrer, mas a reversão cirúrgica, na maioria das vezes, não melhora a qualidade ou a concentração de espermatozoides. Última pergunta aqui do Pedro Almeida de Ponta Negra. Ele gostaria de saber quais são os tipos de exames para os homens e em que idade é ideal se fazer para medir a sua fertilidade. Olha, o ideal é que todo casal, quando fosse, não para selecionar com quem vai casar, mas está preparando o pré-nupcial, fazer um espermograma. Da mesma maneira, a mulher fazer o seu preventivo e tal. Então, o espermograma deveria ser feito nessa faixa de idade. Ou se tiver alguma queixa ou alguma suspeita. Então, não existe uma idade específica para ser realizado, mas passado o período puberal e já entrando, vamos dizer, em aspecto o desejo reprodutivo, já poderia teoricamente fazer. Ou na vigência de uma falha, por exemplo, 1 ano tentando a gravidez com a namorada, mais 1 ano talvez com outra namorada, não conseguiu, é de boa norma procurar. E não esquecer, Robson, uma mensagem também que eu queria deixar, que o HPV, foi perguntado anteriormente, tem vacina. Então, a vacina para o HPV, ela é importante, existem campanhas feitas pelo Ministério da Saúde e também privado que pode fazer um tratamento preventivo para o HPV. Obrigado, doutor Fábio Macedo, pela sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço, um excelente final de semana para você e quer assistir nosso programa mais uma vez? www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, onde ficam disponíveis as entrevistas que fazemos aqui na Band Natal e demais veículos. Grande abraço e até segunda.